Continuando a aula, né? A gente estava falando que as causas da ITU, obstrução urinária, quando alguma coisa impede o fluxo ali. Geralmente são pedras nos rins que descem pelos ureteres ou mesmo da bexiga que vai obstruir o fluxo, né? Tumores, seja nos rins, na bexiga ou na próstata, que ela aumenta de volume e vai comprimir a uretra, isso em homens, tá? Inserção de corpos estranhos na uretra como catéteres, né? Os catéteres, gente, é utilizado na sondagem vesical de alívio e de demora. De alívio, coloca o catéter, tira a urina residual que tá ali e tira. O de demora, ele pode ficar até 21 dias trocando, tá? O que acontece? Apesar de toda a técnica estéreo, né, principalmente o de demora, é uma borrachinha que está inserido num aparelho estéreo. Só que aquela borrachinha fica para fora, vocês concordam comigo? Então, as bactérias podem subir pela borracha na uretra e causar infecções. Então, quem que usa sonda, até tipo pacientes que a gente tem acamado, que tem que passar 3 vezes a sonda de alívio por dia, eles são colonizados por bactérias e às vezes não, todas as vezes que a gente faz exame de urina, que é de 2 em 2 meses, dá infecção urinária e cada vez mais resistente, tá? Doenças sexualmente transmissíveis, porque são vírus e bactérias. Esses vírus e bactérias podem entrar pela uretra também e causar infecção urinária. Infecções ginecológicas, a vagina é um local super ótimo para crescimento de bactérias. Então, porque é quente, tem muco, tá? Que é o alimento da bactéria, mas assim, a secreção vem para uretra, na calcinha, né? Então pode infectar ali o trato urinário, ok? Diagnósticos por imagem, a gente tem a ultrassonografia, tomografia, ressonância. Ultrassonografia é mais barato, só que a tomografia, ressonância dá uma ideia bem melhor, tá? Só que assim, gente, uma cistite, uma pielonefrite normais, tá? Os diagnósticos por imagem não são necessários. Uma urina 1 já é suficiente, a não ser que seja recorrente, né? Aí sim tem que fazer primeiro uma ultrassonografia. Se a ultrassonografia indicar cálculos renais ou cistos renais, aí sim se pede uma tomografia ou uma ressonância, tá? Porque aí pode causar complicações, tá? E assim, esses exames é quando eu falei pra vocês, tá? E as principais indicações da ultrassonografia, o USG, que vocês vão ver muito lá no hospital, tá? O USG. Neonatos e crianças, homem, né? Porque no homem, se o homem tem infecções urinárias recorrentes, não é normal, tá? Então, por isso que é solicitado o USG. Doença renal prévia, infecções persistentes e mulheres com infecções de repetição, tá? Nas ultrassonografias vão indicar cistos ou cálculos renais, tá? Aí a gente tem fatores aqui, uma tabelinha, fatores associados ligados à ITU complicada, tá? Alterações anatômicas, algum problema na anatomia mesmo, né? Antecedentes de infecções prévias maltratadas, porque às vezes o médico passa um ciprofloxacino por 7 dias, a pessoa melhora em 4, ela vai deixar a bactéria mais resistente, ok? Então isso só vai causar uma ITU complicada depois. Presença de insuficiência renal, que a gente vai ver, que os rins não conseguem filtrar o sangue. Comorbidades que afetam a capacidade imunológica, doenças que vão afetar o sistema imunológico, geralmente abaixando a imunidade, como diabetes, doenças autoimunes, tá? Catéteres, né, que a gente já falou, são das sondas, distúrbios miccionais, instrumentação do trato urinário, litíase, que é pedra, neoplasias, que é câncer,
Desordens neurológicas, pacientes acamados que eles ficam de fraldas. Essas desordens neurológicas, tá? É o AVC, são as doenças que eles não têm controle do esfíncter, tanto urinário quanto fecal. Então, eles fazem xixi e cocô na calça, tá? E isso pode, se não trocar a roupa frequentemente, pode levar a frequentes ITUs. História de ITU na infância, pielonefrite prévia no último ano, ITU refratária no último ano, ou seja, mais de uma vez, 3 ou mais episódios de ITU no último ano, colonização por uropatógeno multiresistente. Patógeno multiresistente é aquele que é resistente a várias drogas, tá? Porque, conforme eu falei para vocês, se o antibiótico é prescrito por 7, 10 dias, a pessoa melhora em 4 e não tá sarando a infecção, está deixando o patógeno resistente, porque matou as bactérias fracas e não acabou com a terapia medicamentosa, deixando as bactérias resistentes ainda vivas. E se for tomar o mesmo antibiótico, não vão morrer. Insuficiência pré-renal ou pós-renal, tá? Que a gente vai ver. Diabetes mellitus, desnutrição, insuficiência hepática, imunossupressão e hipotermia. Todas essas doenças que diminuem a imunidade, né? Que a imunidade é a tendência do organismo a brigar com o micro-organismo que entra e que o corpo tem que combater sozinho, tá? A pielonefrite, gente. A pielonefrite é a infecção dos rins. Ela sobe pela uretra, depois pega a bexiga, depois sobe pelos ureteres, uni ou bilateral, ou seja, de um lado ou dos dois lados. Quando a gente fala uni, é um. Quando fala bilateral, são dois, ok? Essa é uma definição que vocês têm que ter em mente, porque às vezes eu falo edema bilateral, o aluno fala para mim, o que, professora? Eu quero saber se o edema tá nas duas pernas, tá? Por exemplo, ok? Então, quando a gente fala bilateral, são dos dois lados. E uni é unilateral, um só local. Então, como os ureteres, por exemplo, são dois, né? Sai cada um de um rim. A pielonefrite pode ser uni ou bilateral, tá? Os pacientes com pielonefrite complicada devem ser geridos inicialmente com pacientes internados. Antibióticos de largo espectro para parenterais devem ser utilizados para tratamento empírico, né? O que ele quer dizer nisso? Que a pielonefrite... Então, gente, o antibiótico de largo espectro é aquele que vai pegar bactérias aeróbias, não aeróbias, bactérias gram negativas e gram positivas, tá? Então, é tipo um Rocefin. O Rocefin, ele é de largo espectro, ele vai pegar todas essas doenças. Quando ele não dá conta de pegar todas essas bactérias, aí, por exemplo, pode ser associado ao metronidazol, que é para fungo e alguns tipos de bactéria, ou tipo, qual é o outro que eles usam muito? O amoxicilina com clavulanato parenteral é EV, ok? Então, eles podem utilizar esses dois antibióticos, né? Sempre colocando eles intercalados na meia-vida de cada um. Lembra de farmacologia? Busca lá, tá? Para que pegue para que saia essa pielonefrite, tá? E geralmente tem que fazer um teste de sensibilidade antibiótica, né? O que é isso, professora? É o antibiograma. É uma urina 1, urocultura com antibiograma. Não sei que é nada disso, tá bom. Urina 1 é o exame de urina normal, que vai pegar se tem leucócitos, nitrato, hemácias no xixi, e que já indica infecção. Só que não fala qual é a bactéria.
A urocultura é que eles vão pegar um pouquinho desse xixi, botar no meio que a bactéria gosta, onde tem calor e alimento, para crescer essa bactéria. Aí o biomédico vai ver que tipo de bactéria é. E. coli, Escherichia coli, é a Klebsiella, né? Ele vai identificar qual bactéria que é e vai pegar os antibióticos que tem disponível na rede hospitalar e na rede básica para ver qual que vai matar essa bactéria, tá? Aí vem lá todos os nomes dos antibióticos e vem assim, ó, resistente, sensível ou intermediário. Resistente é que ela não morre com aquele tipo de antibiótico. Sensível é que ela morre com aquele tipo de antibiótico. Intermediária é que morrem algumas e outras não. Então, geralmente o médico vai prescrever o antibiótico que a bactéria é sensível, tá? E se a obstrução estiver presente, a correção cirúrgica, a colocação de fixadores uretrais podem ser necessárias. Pacientes que colocam catéteres diretamente no rim e ficam... para dar uma aliviada no rim, a gente coloca a fralda e esses catéteres eles ficam drenando, tá? Cirurgicamente é colocado, ok? Isso, gente, a pielonefrite é uma pielonefrite complicada, né? Porque assim, temos pielonefrite que são tratadas em atenção básica, né? Quando é assim, a incidência e etiologia, 20% das bacteremias adquiridas em comunidade, incidência anual de 16 para 100 mil habitantes, incidência nosocomial, ou seja, de bactéria dentro do hospital, é de 73 para 100 mil pessoas hospitalizadas. Por quê? Porque no hospital tem o ambiente, a gente entra no hospital já está respirando bactéria e micro-organismo. Então, por isso que eu falo para as pessoas, e vocês têm que entender também, é que assim, é meio complicado, né? Porque não é toda hora que tem médico na unidade, mas se dá para esperar um atendimento em unidade básica, não vão ao pronto-socorro. Pronto-socorro é para urgências e emergências, né? A não ser que é uma febre que não cesse, tá? Porque eles têm apoio laboratorial, que sai o resultado rápido, tá? Mas assim, por exemplo, começou a febre hoje, sem nenhum sinal e sintoma, tem mãe, pai que leva filho já pronto-socorro. Gente, aquilo lá é um ambiente extremamente contaminado. Tem vírus e bactérias de tudo, meningite, herpes, hepatite, HIV, tudo. Então, quanto mais a gente evitar de ir ao hospital, tá? E outra, e são bactérias lá que já são resistentes a certos antibióticos. Se a gente pega uma infecção urinária em hospital, é diferente da gente pegar uma infecção urinária na comunidade. Porque a do hospital vai ser mais resistente a mais tipos de antibióticos. Vocês entenderam? A pielonefrite, sintomas, né? Que ela é alta, tá nos rins. Geralmente se inicia com quadro de cistite, só que a gente não liga, né? Tá dando aquela dorzinha assim embaixo do ventre, só que a gente não liga, não tem nada, né? Depois começa a febre, geralmente superior a 38 graus, porque é bactéria. Lembramos sempre que há uma febre que não passa de 38,5, geralmente causada por vírus, uma infecção viral. Infecções acima de 38,5 para cima, graus Celsius, seja axilar, do ouvido, tá? Da pele, são infecções geralmente associadas a bactérias. Associada a calafrios, dor lombar uni ou bilateral, que eu falei para vocês. A dor lombar, geralmente, da pielonefrite, ela é aqui atrás, não na região das vértebras lombares. A gente fala dor lombar, mas não é nas vértebras lombares, são dos lados. A gente fala que essa dor, ela é dos lados, na região lombar, só que laterais, ou unilateral, tá? É onde que a moça tá com a mão ali. E geralmente ela irradia para o abdômen ou para os flancos, que é mais para baixo, tá?
Os sintomas gerais no processo infeccioso também podem estar presentes, tá? A dor dói muito, tá? A dor lombar, esses calafrios. Aí, na pielonefrite já não dá mais ardência para fazer xixi, porque tá lá nos rins e dói bastante, tá? Os exames é o exame de urina de rotina, né? Presença de piúria, que são os leucócitos aumentados, hematúria, presença de hemácias, porque o rim tá infeccionado. Ele não vai conseguir voltar todo o sangue para as veias. Então, vai ter sangue na urina e bacteriúria, né? Vai ter presença de bactérias no nível moderado e acentuado, tá? E presença de nitrato, que é lembramos sempre que é um produto de bactéria, tá? A urocultura, que eu falei para vocês, né? A bacteriúria significativa é acima de 100.000 UFC por ml, tá? Porque se for menor que isso também não é tão intensa, né? Os testes de sensibilidades que eu falei para vocês são os antibióticos, né? E a hemocultura não é necessário. Às vezes a gente associa um hemograma, porque no hemograma vai ter lá os leucócitos acima de 11.000, geralmente, associados a desvio à esquerda, tá? Desvio à esquerda é uma infecção bacteriana, tá? A minha filha mesmo, eu levei até no médico, não pediu uma urina. Ela falava que tinha dor nas costinhas, mas o médico falou que era para observar, febre alta. Aí eu fui lá, fiz uma urina, tava lá em cima os leucócitos, as hemácias e a presença de nitrato. O que eu fiz? Rocefin na bunda 5 dias. Tadinha, mas deu dó. Mas tá, ela tava com uma pielonefrite, gente. Pielonefrite, se a gente deixa, vai para uma insuficiência renal aguda, que a gente vai ver logo após isso, tá? E a gente que é enfermeiro, a gente que é mãe, né? Primeiro, que é louca. E enfermeiro, que sabe um pouco, aí ferrou, né? Então, melhor ter dor na bunda do que eu ter dor depois na minha consciência. O diagnóstico é sugerido pelos sintomas urinários e de sepse renal, né? Sepse é infecção, ok? As manifestações clínicas da pielonefrite aguda complicada consiste em cistite, que é dor aqui no pé da barriga, tá? Febre que não cessa acima de 38 graus, calafrios, dor em flancos, dores no ângulo costovertebral e náuseas e vômitos, tá? Porque vai acometer também o sistema digestivo. Lembra que os rins, eles filtram os tóxicos advindos do metabolismo do fígado, tá? E se ele não filtrar esses tóxicos, eles vão afetando o nosso organismo. Em alguns casos, a apresentação pode imitar doença inflamatória pélvica. Vocês não viram isso, mas a gente vai ver que eu pretendo passar doenças sexualmente transmissíveis, só que a gente está com o tempo meio corrido, eu falo demais. Pielonefrite e patologia. O rim geralmente está aumentado, ele aumenta porque está com uma infecção, então ele se edemacia. O parênquima apresenta destruição extensa do tecido por processo inflamatório agudo, isso depois regride, tá? Particularmente no córtex, onde a gente tem os néfrons. As artérias, arteríolos e glomérulos mostram resistência considerável à infecção. A gente observa leucócitos. Isso aqui vocês não vão entender agora. Eu preciso mostrar um hemograma para vocês. O tratamento da pielonefrite. A terapia antimicrobiana deve ser instituída logo que se suspeite do diagnóstico. Ou seja, tem bactéria, são prescritos antibióticos. O tratamento inicial pode ser por via oral para aqueles com doenças menos graves, onde não tem uma hematúria tão grave e os leucócitos no sangue estão abaixo de 20.000 ainda, tá? Mas deverá ser parenteral para a maioria dos pacientes, realmente.
A gente faz muito Rocefin, 2 gramas no sorinho, na unidade, por conta de pielonefrites, tá? Ah, professora, mas não é só no hospital isso? Não, a gente faz isso na rede. Após 48 horas sem febre, a maioria dos pacientes recebendo terapia EV pode mudar para um esquema via oral. Mas geralmente quando eles começam com EV, como o Rocefin são 5 dias, eles mantêm, tá? Só não tá. O Rocefin também pode ser IM, só que aí quando é IM, passa 5 dias e depois continua com a terapia oral, porque o músculo não aguenta, porque são 4 ml e meio, tá? O tratamento inicial da pielonefrite aguda não complicada com bacilos gram-negativos é um agente EV único, como a gentamicina, a cefalosporina de 2ª ou 3ª geração, cefuroxima, ceftriaxona, o Rocefin é ceftriaxona, tá, gente? Cotrimoxazol ou quinoloma sistêmica. A gentamicina é IM, ela é um antibiótico de amplo espectro, né? Que ela não precisa ser só EV. Eu já fiz IM também na unidade, tá? Os organismos resistentes podem estar envolvidos. Isso que é o problema, né? Aí, esses organismos multiresistentes têm que pegar os antibióticos de última geração que só tem no hospital. Geralmente é o carbapenem, tá? Aí, se nem esse matar, infelizmente dá infecção generalizada e a pessoa vai a óbito. Aminoglicosídeos são opção aceitável para pacientes com organismos altamente resistentes, podendo ser usado também em associações. Ou seja, são antibióticos hospitalares que, se não matarem a bactéria, infelizmente o paciente vai a óbito, né? Aqui a gente tem classificação da ITU, né? ITU alta, pielonefrite de origem comunitária e não complicada. Ciprofloxacino, 500 mg e cefuroxima, 500 mg, de 12 em 12. Aqui é o cipro que mais é passado na unidade, tá? ITU alta de origem comunitária com fatores de complicação. Ciprofloxacina IV, cefuroxima 700 mg IV ou ceftriaxona 1 grama IV de 12 em 12 horas. Para o paciente no postinho, por exemplo, não ir de 12 em 12, a gente faz 2 gramas no soro, mas eles não passam por 14 dias não, geralmente só 7. ITU de origem hospitalar, ou seja, nosocomial, que é a mais difícil. A gente tem uma gama de medicamentos aqui, ó, ciprofloxacina IV, ceftazidima 2 gramas IV de 8 em 8, cefepima, ampicilina, todos ibipinem, amicacina, polimixina, todos IV, né? Geralmente de uso hospitalar, porque são as complicadas, tá? De pielonefrite ITU acabou essa aula. Aí a gente vai para insuficiência renal aguda e crônica e cálculos renais. E acabou essa aula.